Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade da apresentação e prazer estar aqui convosco. Talvez antes de começar a apresentação, trazer um tema que me parece interessante relacionado com a apresentação que vimos antes, talvez do desafio que é e da enorme oportunidade que existe de trazer a tecnologia, particularmente a inteligência artificial, para o mundo da construção. Parece-nos que existe uma oportunidade gigante para o fazer e, na realidade, uma das premissas da criação da Vodis foi esta. Foi como trazer a tecnologia, em particular a inteligência artificial, para o mundo físico. Na realidade, nós começamos a fazer isto no setor industrial, na América Latina, começamos no Brasil, na indústria da automação industrial e depois expandimos e, graças à colaboração com o Grupo Mota-Engil, que hoje em dia é um dos nossos principais parceiros em Portugal e em outros países, começamos a levar isto para o mundo da construção e, enfim, estamos apaixonados por isto. O meu background, na realidade, é engenharia aeronáutica, eu estava numa indústria bastante diferente, mas apaixonei-me pela indústria da construção, que é profundamente complexa e talvez muito mais do que as pessoas de outras áreas possam imaginar. Então, Vodis, e nós, a forma como nós nos posicionamos é, nós criamos produtos de dados, ou data products, que são criados para um propósito específico e estão focados em criar excelência operacional em diversos setores. Como eu mencionei, nós começamos no setor, nos setores industriais, na realidade nem foi no setor da construção inicialmente, mas depois acabamos por realmente crescer muito na construção. Depois mineração, e estamos em outros setores também, inclusive não industriais, mas a nossa paixão está mesmo no mundo físico e nos setores industriais. Então, o que é que são estes data products que eu falei? Essencialmente, o que isto é o seguinte, é uma realização que todas as empresas, né, querem começar pela cereja no topo da bolo, que é aplicações de inteligência artificial. Use cases específicos de inteligência artificial para resolver problemas operacionais concretos. Portanto, todos queremos o mesmo. Porém, existe toda um layer de engenharia de dados, de ciência de dados, que tem que ser criado para que isto tenha retorno, quer dizer, para que isto tenha sentido. Então, é preciso a criação de ambientes de dados integrados, é preciso trazer, enfim, conceitos de ontologia ou de semântica, de capacitar a empresa para fazer analítica avançada, é preciso saber andar antes de saber correr, e aí sim trazer casos específicos de machine learning ou, enfim, outro tipo de tecnologia onde tiver sentido, onde tiver retorno. E obviamente que a ideia não é fazer um modelo em Python a correr num datamart estático, quer dizer, para fazer um artigo científico. A ideia é ter um produto, ou seja, algo que está em utilização em tempo real, que é utilizado de certa forma que está vivo, não é? Porque a sua própria utilização leva à sua, digamos, permanente evolução. E, finalmente, isto tem que ser gerenciado e tem que haver uma interface e uma interação com usuários. Não é? É isto tudo que nós chamamos de um data product. E nós não trabalhamos com plug and play. Portanto, todos estes tipos de produtos são feitos de uma forma customizada. Claro que, ao resolvermos problemas para uma grande construtora e ao criarmos um data product para esta construtora, obviamente que a replicabilidade disto é muito grande, porque depois fazer isto para outra é muito parecido. Nós hoje estamos com iniciativas em cerca de 11 países, estamos já com um pouquinho de mais de 40 engenheiros, um terço deles estão em Portugal, e algumas empresas, enfim, bastante conhecidas aqui do
do mercado português. E, certo, de certa forma nós começamos com um approach de projeto por verticais e isto permite-nos depois, de uma forma oportuna, desenvolver produtos para estas verticais. Então, agora mesmo estamos a trabalhar com parceiros de indústria e estamos a ver oportunidades muito interessantes na área de Dynamic Planning, ou seja, de planeamento dinâmico. Tem coisas muito interessantes aí. Mas, claro, para o propósito desta sessão, o Wallis Build é o nosso produto para a construção. E penso que falarei um bocadinho mais sobre isto. Bom, e porquê que este setor é tão interessante e tem tantas oportunidades? E reconectando aqui com a apresentação anterior da Ernst & Young, que acho que tocou em pontos muito interessantes, gostei muito da apresentação, é que existem aqui desafios, vamos chamar assim, drivers de ineficiência, que são evidentes. A nível da produtividade mesmo. Processos manuais, uma digitalização ainda baixa, uma falta de padronização na jornada de dados, ou seja, a forma como os dados são gerados, capturados, trabalhados e utilizados é ainda de uma forma muito, digamos, pontual ou tática, e por isso existem silos de dados. Existe uma baixa interoperabilidade entre sistemas, o que faz isto ainda mais difícil. Isto leva a duas principais dores: uma falta de padronização na gestão de processos e uma falta de visibilidade de dados. E claro que isto tudo acaba com a ineficiência operacional, seja, enfim, de várias naturezas. Mas tem duas que são particularmente dolorosas e que nós achamos muito interessante, que é empresas de grande porte, não é? Projetos de grande valor, que, não sei como dizer isto sem ser injusto ou cometer aqui algum erro, não é? Mas deu-nos a sensação que é quase como começar de novo, não é? Existe uma dificuldade em utilizar a aprendizagem histórica, particularmente a nível de rácios de produtividade, por atividade, por subatividade, ou por tipologia, subtipologia. Claro que este conhecimento existe. Ele está na cabeça das pessoas, está na mente de engenheiros com muita experiência, está em Excels dispersos, enfim, isto existe, o conhecimento existe. Mas ele não está prontamente disponível e, portanto, ao não ter uma semântica global, é muito difícil de desenvolver qualquer aplicação de AI para este fim. Não é? Isto é um dos problemas, um dos pontos de dor. Bom, e o outro acho que é tradicional na indústria da construção, seja construção de infraestruturas ou vertical, o tema, enfim, de atrasos e sobrecustos recorrentes. Portanto, a ideia é como é que nós podemos tornar isto muito mais eficiente. Bom, então, nós, voltando àquela pirâmide inicial, da captura de dados, da parte da arquitetura, e a ontologia, analítica avançada e AI, nós tivemos que meio que dividir este problema por partes. Tivemos que dividir o problema nas suas partes constituintes e vimos que havia aqui um desafio acrescido, que tem que ver com a captura de dados físicos de produção. Ou seja, existem no landscape, digamos assim, de sistemas que as empresas de construção utilizam, existem imensas plataformas. Eu pus aqui alguns exemplos, ok? Nós já agora estamos integrados com todo tipo de SAPs, não apenas todo tipo de ERPs, não apenas SAP e Oracle, mas pus aqui como exemplo. Este tipo de plataformas de legado já existem e tem aqui plataformas muito boas e sistemas muito bons de orçamentação, enfim, de gestão de projeto e tudo mais. Mas a parte da captura de dados físicos de produção pareceu-nos, estamos perfeitamente convencidos, e vemos isto já em outros players, além do mundo de Motengil,
que tem aqui uma grande oportunidade e uma grande necessidade, e era um conjunto de dados que nós tínhamos que capturar, com qualidade em tempo, o progresso físico. Estou-me a referir à alocação no tempo de materiais, equipamentos e enfim, recursos, e também a perspectiva de custo. Isto não é tão simples, apesar de parecer simples, tem a sua complexidade. Mas isto é uma peça do puzzle muito importante. Nós precisamos desta peça do puzzle para integrarmos com o resto de dados transacionais e operacionais, para criarmos um layer, em primeiro lugar, de analítica, descritiva e até mesmo, enfim, prescritiva, de alguma forma, e depois use cases de AI específicos. Então, para isso, para cada um destes layers, criamos um produto. Criamos um produto para a gestão da obra em tempo real. Portanto, temos uma plataforma que o que faz automatiza todo o processo de reporting e análise de dados. Na apresentação anterior vimos algumas das ferramentas que se podem utilizar para isto. E existem muitas tecnologias para tentar automatizar o máximo possível a captura de dados. É importante, no entanto, dizer que a nossa experiência ainda existe a necessidade da inteligência natural, ou seja, do ser humano municiado de tecnologia, mas onde o discernimento humano ainda é importante para decidir que informação é relevante e como capturá-la. Claro que ao longo do tempo estudaremos formas de cada vez mais reduzir o elemento humano, não para reduzir o elemento humano por si, mas para assegurar a qualidade, a repetição, digamos assim, deste processo com qualidade no tempo, evitando os erros e, obviamente, capturando o máximo de dados possíveis. Ela oferece a visibilidade em tempo real. Enfim, nós conseguimos construir as curvas S inspiradas no Last Planner System, a metodologia LPS, em que permite ver a evolução física e de custos em tempo real. Isto tem um primeiro nível de apoio à decisão in-site, in loco. Isto em si já é um valor, mas depois tem uma componente muito mais estratégica, que é criamos todo um espólio de informação muito valiosa e que depois pode ser utilizada para treinar modelos e para casos específicos da AI. É um bocado chato, mas tem que ser feito. Estando o trabalho chato feito, fica mais divertido, porque podemos começar a brincar um bocadinho com os dados. Então, isto é um exemplo do nosso interface para... Isto é um LLM Query. Nós estamos a fazer uma pergunta ao ambiente de dados estruturado e estamos a ter literalmente a capacidade de fazer perguntas complexas e entender correlações não evidentes de uma forma muito mais acessível, por exemplo, a um executivo de topo na organização, o que nos parece que é muito importante. Não obstante isto estar disponível para operadores que têm que estar muito mais próximos, nós tivemos a preocupação de fazer isto também para a alta gestão. Pareceu-nos muito relevante para a alta gestão ter a capacidade de utilizar este tipo de ferramentas. E a ideia não é tanto criar dashboards, porque dashboards é sempre jeitoso, digamos assim, mas é a possibilidade de criar a análise que nos parece relevante naquele momento, de uma forma integrada, robusta, replicável, simples, etc. Nós não teremos tempo para fazer uma demo, mas eu teria muito gosto depois em fazer uma demo com quem tiver interesse, de começarmos a fazer perguntas não tão simples como, por exemplo, a correlação entre o Weighted Average Cost of Capital global no P&L e a estratégia de CAPEX da empresa em determinado mercado, por exemplo, a nível de equipamento. E ele responde bem e responde sempre a mesma coisa, não alucina. É muito importante que ele não se passe, porque estamos a falar de negócios e da direção da empresa e decisões que são tomadas com base nisto. Bom, e com isto fica menos chato ainda. Então aí começamos a ver oportunidades específicas de use cases de AI para a área da construção. Coisas como sistema de apoio ao planeamento,
A criação de um budget, achamos que, e podemos mudar de opinião ao longo do tempo, mas neste momento parece-nos que não vejo assim um motivo pelo qual a criação de um budget tenha que ser sempre de raiz e tenha que ser sempre uma coisa tão custosa. É verdade que não existem duas obras iguais, não é? Não existem. Mas, como diz o Rui Veloso, muito mais é o que nos une, não é, do que aquilo que nos separa. Tem muitas coisas que são semelhantes. Portanto, não nos parece, não havia ainda uma razão, assim, um argumento forte que mate esta ideia. A manutenção preditiva, isto é mais arroz com feijão, a otimização de inventário, toda a parte de relação com fornecedores, a gestão de contratos, enfim, e tem muitos mais. Nós identificamos, salvo erro, acho que foi 60 ou 70 aplicações que nós estudamos com, enfim, dezenas de engenheiros ao longo de, neste caso da construção, ao longo de 18 meses de investigação deste tipo de use cases. E estamos muito entusiasmados, porque ouvimos isto de um e de outro player, podendo não ser a verdade absoluta, parece-nos que não estamos longe dela. Estamos a aproximar-nos rapidamente e as coisas que estão a sair funcionam. Isto é um exemplo de um sistema de apoio ao planeamento. Isto aqui é uma lógica muito simples, mas basicamente como é que, com base em partes diárias, outras fontes de informação, relatórios de obra, nós podemos treinar um modelo para criar uma proposta de planeamento com um feedback humano para um plano de trabalho atualizado. Isto é possível fazer. E parece-nos muito interessante. Portanto, estamos claramente muito interessados em trazer este approach para a indústria como um todo. Daí o nosso interesse, e hoje, falando com a Rita, fiquei ainda mais entusiasmado com as possibilidades que tem, pelas colaborações que vocês, enfim, que têm em outros âmbitos, porque estamos à procura de parceiros na área da construção que queiram embarcar nesta viagem connosco, para co-desenvolvermos alguns destes use cases e sermos líderes não é, na inovação no setor. E existe aqui muita coisa para fazer. Nós estamos bem avançados na parte de gestão de dados de obra, como mencionei, a parte de gestão de inventário, biblioteca de conhecimento interno, software de planeamento, enfim, aqui é um bocadinho da nossa própria nomenclatura. Nós estamos a olhar para isto como antes do projeto, durante o projeto, após o projeto. Claro que antes do projeto tem outras coisas, não é? E após o projeto também tem, por exemplo, gestão de garantias, enfim, isto é um mundo enorme, não é? Mas na nossa forma ainda atual, nós estamos a ver desta forma e procuramos parceiros para... temos que ir. E procuramos parceiros para desenvolver isto. E nessa nota, estão aqui os nossos dados e vamos estar aqui durante o dia de hoje para falar convosco, se assim o desejarem. Muito obrigado.